Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos. A nossa reflexão de hoje se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 20, que diz assim: Então, Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Isso aqui é mais ou menos aquela frase que a gente sempre fala, um dito popular. Não adianta chorar o leite derramado, porque o leite já derramou. Não tem mais o que ser feito. E aqui nesse momento, Davi, ele havia perdido seu filho por conta do pecado que ele havia cometido. Então aquilo ali foi a consequência do erro dele. Então não ia adiantar nada ele ficar chorando, não ia adiantar nada ele ficar remoendo a situação. A atitude que ele fez mudou todo o cenário que vinha depois, porque ele trocou de vestes, ele reconheceu o erro, ele refletiu sobre o erro dele, trocou as vestes, ungiu a cabeça e foi para a casa do Senhor adorar, mostrando ali que não havia nenhum ressentimento nem nada diante da consequência que havia gerado o pecado dele. Mas o que acontece muitas das vezes é que erramos, pecamos e os nossos pecados eles geram consequência. E ao invés de a gente refletir, pensar e mudar os nossos atos, o que nós fazemos? Nos magoamos com Deus, nos ressentimos com Deus e não mudamos nossas atitudes. Davi, nesse momento, ele nos ensinou que ele errou, ele falhou, ele entendeu o erro dele, mas que nada daquilo ia alterar a adoração dele a Deus, porque a adoração dele a Deus continuaria independente do erro dele, independente da consequência que havia gerado. A adoração ao Senhor deveria continuar. E ali ele voltou para a casa do Senhor e o adorou. Logo depois, Betseba engravidou, gerando Salomão, e depois ele venceu uma batalha. Então, o erro dele havia tido consequências, sim, mas a atitude dele também mudou todo o cenário que viria depois. E é dessa forma que nós temos que pensar quando erramos, ou quando perdemos alguém que nós amamos muito. Porque às vezes a gente fica remoendo essa morte, remoendo esse sofrimento e que nos impossibilita de viver novas experiências, viver coisas novas e ficamos refém do sofrimento, refém do luto. Mas o que o Senhor está querendo dizer é que Ele tem coisas novas e boas. Então que você se permita viver essa coisa nova do Senhor que Ele tem para sua vida, porque o que Deus tem para a gente é sempre bom, perfeito e agradável. O luto passou, o sofrimento acabou. Agora partir para olhar para frente e viver aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, amém? Que essa palavra possa falar poderosamente ao teu coração. Reflita, medite nela, porque eu creio que Deus falará ainda mais com você, amém?